Não se desespere, pelo amor de Deus. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Jesus disse: digo isso para que em mim vocês tenham paz. Então, diante de toda luta, diante de toda situação que nós venhamos passar, descansemos no Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza em meio às adversidades e aflições desta vida. Há um socorro aonde nós nos dirigimos, aonde nós estamos para encontrar proteção. O problema é que as pessoas hoje não vivem por fé, querem viver por vista, querem acreditar no que verem. Pelo fato de você não ver a Deus, isso não quer dizer que Ele não exista, Ele existe. Você não consegue ver a Deus porque Deus é um ser espiritual. Os que viram a Ele na forma humana, na pessoa de Jesus, foram aqueles lá do tempo que Ele nasceu, do tempo de Jesus. Aqueles viram, pegaram, tocaram, andaram com Ele. Mas depois da morte de Jesus, Ele foi assunto aos céus, voltou para a sua glória novamente. E você não precisa ver Deus para crer nele, porque a única forma de você crer em Deus é por fé, e a fé na sua palavra. Tem que crer na palavra dele. Ninguém pode crer em Deus se não crer na palavra dele. Então todo mundo tem fé, tem. Eu não duvido da fé de ninguém, só que a fé que vence o mundo, a fé que nos faz vencedor e vitoriosos, a fé que nos vai fazer triunfar no final do labor desta vida, é a fé em Deus pela palavra. Porque as pessoas têm sua fé dentro dos seus credos, suas crenças, seus dogmas, suas doutrinas. Mas aquele que tem a sua fé baseada, alicerçada, principiada na palavra de Deus, e vive essa fé, porque viver a fé é viver a palavra. É buscar guardar a palavra no teu viver. Vida com Deus é guardar a palavra. Deus não chama ninguém para viver com Ele através de ritual religioso, de devoção religiosa. A vida de fé com Deus, a prática de fé com Deus é através da palavra. É eu me negar dos meus desejos, dos meus prazeres, das minhas vontades. É eu fazer o bem a quem me faz mal, porque a palavra me ensina assim. É eu orar por quem me aborrece e me persegue. É não pagar o mal com o mal. É eu vencer o desejo da mentira, porque a palavra me orienta a não mentir. É eu não ser hipócrita. Isso é praticar a palavra de Deus. É eu me manter firme no meu conceito de fé através das Escrituras, ainda que eu seja, convencido e influenciado a ter outro entendimento, mas eu continuo com o meu entendimento preso na palavra. Isso é prática de fé. É a minha esperança estar em Jesus. A promessa da vida eterna é crer que Ele vai voltar para nos levar para o céu. Não para viver uma vida aqui na terra, mas no céu. Essa é a minha fé que eu vivo. A esperança que eu tenho é na promessa de Jesus, que Ele um dia voltará para levar todo aquele que crê nele e estiver aguardando Ele. Mas, irmão Wellington, e aqueles que morreram? Os que morreram, suas almas estão descansando no lugar de descanso da alma, antes dela receber o corpo glorificado. Isso é um estudo escatológico, é um estudo mais profundo espiritual, que você só vai aprender isso se você estiver numa igreja que tenha ensino da palavra, que tenha instrução da palavra, para você ser conhecedor das verdades de Deus, crescer na graça e no entendimento. Os que morreram com a sua fé em Jesus, por quê? Jesus, ele prometeu que ia voltar aos apóstolos, naquele tempo dele lá. Ele morreu e não voltou ainda. Mas os apóstolos perderam sua vida por amor a Cristo, pelo Evangelho. E Jesus não voltou, os apóstolos morreram. E muitos apóstolos morreram com uma morte feia. Crueldade, sofrimento. A maioria da morte dos apóstolos foi assim. Teve apóstolo que foi decepado, a cabeça decepada. Teve apóstolos que foi crucificado de cabeça para baixo. Eram apóstolos sendo serrados, jogados em tacho de azeite fervendo. Sem contar o período mais recente, do século XII, século XI, pela
perseguição aos cristãos no período da grande Inquisição, não é? Que se atreveram em dizer Santa Inquisição. Não tem nada de santa o que aconteceu nesse período negro da história da Inquisição, que foi um período diabólico, onde o diabo levantou esse sistema religioso para perseguir o povo que tem a fé em Jesus Cristo. E matou muito. E esse povo está onde? Os seus corpos foram enterrados. Já não existe mais o corpo de Pedro, já não existe mais o corpo do apóstolo Paulo, porque a terra já comeu, já se deteriorou-se, já se decompôs o corpo, porque no máximo, que eu não entendo muito, mas o corpo depois que é enterrado, ele passa no máximo 2 dias ou 3. Parece que é 3 dias. Depois aí só fica os ossos. Então, todos esses que morreram crendo em Jesus, do tempo que Jesus veio, levantou a promessa e trouxe a fé, trouxe a esperança, todos esses morreram, seus corpos, a terra comeu. Mas sua alma, seu espírito, o ser real, a pessoa real que habita no corpo, estão aonde? A Bíblia diz que é um lugar de descanso chamado terceiro céu, o paraíso. O paraíso no céu. Aonde vai a alma de todos que morrem crendo em Cristo, para o descanso até o dia da ressurreição do corpo. Porque quando a Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia fala da ressurreição do corpo. Porque quem vai ressuscitar é o corpo e não a alma. A alma não morre. Quem morre é o corpo, matéria. A alma segue. A Bíblia diz que os que morrem com Cristo partem para o descanso eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E os que morrem sem Cristo vão para o tormento eterno. Lá em Lucas, capítulo 16, está escrita essa verdade, onde fala do homem rico, que não tinha a sua vida voltada na palavra, onde ele tinha a sua fé e esperança na riqueza. Depois que morreu, ele viu que a riqueza não serviu para proporcionar-lhes a felicidade após a morte. Porque o importante é na eternidade, irmão. Não é aqui não. Tem gente que vai triunfar aqui. Pode viver sua glória de 10, 20, 30 anos. Isso vai passar. Eu quero perder essa glória aqui no mundo, mas eu quero viver a eternidade de felicidade com Deus. Do que adianta o homem viver 10, 20, 30, 40 anos? No mundo, se ele viver, vive 100. E depois passar a eternidade no sofrimento eterno. Por não receber o perdão de Deus. Porque o sofrimento é a punição por causa do pecado. Mas como eu falei aqui anteriormente, Deus oferece ao homem a oportunidade de ser livre desse juízo dele. Ele mesmo deu a oportunidade do homem ser livre do juízo dele. Ele trouxe uma absolvição para nós. Essa absolvição está em Cristo. É Cristo quem nos absolve do tribunal de Deus divino. Então do que adianta, foi o que Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente que se preocupa em curtir a vida aqui, né? Esquece do compromisso com Deus. Infelizmente tem pessoas que abrem a mão da promessa da caminhada com Jesus para viver o gozo do pecado por um pouco de tempo. Se viver 10, 20, 30, 40, 50 anos, no muito 70 ou 100, do que adianta 100 anos diante de uma eternidade? Passou 100 anos se alegrando aqui e passa a eternidade sem o gozo, sem a alegria. Pense nisso, meu amigo. Pense nisso, irmão. Você que está desviado. Pense nisso e volte antes com muita pressa. Eu quero dizer nessa noite, a palavra de Deus diz que há 2 destinos eternos. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Existe um que conduz o homem ao céu. E existe um que conduz ao inferno. 2 eternidades. Céu, lugar de gozo, de paz, de vida em abundância, de comunhão com Deus na eternidade. Inferno, que na verdade é outro ensino escatológico que depois eu dou, não tenho tempo de dar aqui. Que esse inferno que a gente fala, que a alma vai, dos que morrem sem Cristo, não é o inferno, um lugar determinado ainda que a pessoa vai sofrer a punição. Esse é um lugar intermediário, até o dia do juízo. O inferno, que é o inferno, chama-se cadeias espirituais, prisões eternas dos espíritos desencarnados. Quem diz isso é o apóstolo Pedro.
na sua segunda carta, no capítulo 2, eu acho interessante essa revelação da palavra de Deus. Pedro diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, o inferno é um lugar intermediário até o dia do juízo. As almas dos que não receberam o perdão de Deus vão para esse lugar, cadeias da escuridão. Estou falando bíblica, estou fazendo uma exegese bíblica. Eu estou falando que a Bíblia me autoriza. Eu não estou aqui trazendo o ensino da religião, não, nem do que eu acho, não. Estou baseado nas Escrituras. Então, as almas dos que morreram crendo em Cristo estão no lugar de descanso eterno. Estão descansando da sua vida de aflição, da sua luta em que viveram aqui, batalhando pela fé, aguardando o dia da ressurreição do corpo. Quando Jesus voltar, esse dia vai se dar na vinda de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 4, é muito interessante isso. Aliás, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Por que eu estou falando isso? Porque nesse trabalho aqui, eu também dou estudo doutrinário. Eu também instruo a palavra aqui, trago doutrina, instrução bíblica, em assuntos que é importante tanto o ímpio conhecer, como aquele que é crente, mas ainda está sem conhecimento, porque não está sendo alicerçado na doutrina, dentro de uma igreja que lhe dê ensinamento. A ressurreição só vai se dar no dia da vinda de Jesus. Ei, observação. A ressurreição dos salvos. Os salvos em Cristo. Porque não existe outro salvo. Salvo é só em Jesus. Então, a ressurreição que vai se dar no dia que Jesus vier é só para os que morreram crendo em Jesus. Os que morreram salvo porque creram em Jesus para perdão dos pecados. Quem diz é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Paulo orientando os irmãos. Isto é um ensino doutrinário que eu estou trazendo aqui. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui, o dormir aqui é no sentido de os que morreram, os que já partiram, para que não vos entristeça como os demais, que não têm esperança. Aí Paulo agora diz: ei, irmãos, vocês têm esperança, mesmo que vocês morram, mas vocês têm a esperança da ressurreição, da salvação em Cristo. Não fique como os ímpios que não têm esperança, que para eles morreu, acabou, não tem entendimento do que acontece após a morte. Aí Paulo começa a dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Está entendendo o que Paulo está ensinando aqui? Aqueles que morreram em Cristo, que estão aguardando, aleluias, o dia da ressurreição, as suas almas estão lá, guardadas com Cristo, no descanso eterno. Aí Paulo está dizendo aqui: Deus os tornará a trazer com ele. Paulo está falando da ressurreição. Quando Jesus vier, os que morreram em Cristo, aí ele diz aqui, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Esse mesmo Senhor, Paulo está falando de Jesus. Tanto aquele que subiu, é o mesmo que vai descer. É aquele que subiu. Ele é o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Isso está falando do toque, do despertar para aqueles que dormem, aqueles que estão mortos, os seus corpos estão, comidos pela terra. Aí Paulo diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem é esses que morreram em Cristo? Paulo está falando aqui da ressurreição do corpo. Quando Jesus voltar, os corpos dos salvos ressuscitarão. Ei, não importa se a terra comeu, não importa se perdeu no mar,
não importa o que aconteceu, Deus tem o poder de trazer de volta tudo aquilo que um dia se foi. Ele tem o poder de trazer de volta. E todo o corpo dos que morreram em Cristo vão ressuscitar agora. Ressuscitar glorificado, não é? Paulo fala da glorificação do corpo. Aí Paulo diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, há uma cronometragem aqui. Primeiro, os que morreram em Cristo. E Paulo diz no versículo 17: depois nós. Quem é nós aqui? Aqueles que estão vivos até hoje com a fé em Jesus. Porque Paulo, nesse tempo, ele acreditava que ele ia contemplar o arrebatamento. Mas Paulo não contemplou. Paulo morreu. Seu espírito está lá no descanso. Seu corpo foi sepultado, a terra comeu. Mas naquele dia que Jesus voltar, seja qual for a situação, que o corpo não se encontre mais, ele tornará e glorificado. Aí Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui vai haver a união eterna com Cristo e nunca mais haverá separação. Viveremos para sempre com o Senhor na glória. Portanto, meu irmão, a tua esperança deve ser nesta promessa. Creia em Jesus, mesmo que você morra, você não vai perder a promessa, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos nessa ocasião da vinda de Jesus vão ser arrebatados a encontrar o Senhor nos céus, com seus corpos transformados. Por isso que nós estamos falando do arrebatamento. A qualquer hora o arrebatamento da igreja. Quando eu falo arrebatamento da igreja, eu falo da vinda de Cristo. E a igreja não é denominação. A igreja é todo pecador arrependido que se converteu a Jesus. Receberão o grande livramento, a partida deste mundo, para estar com o Senhor lá nos céus. Não é na terra não, viu gente? Deixa eu trazer aqui uma resposta. Deixa eu trazer aqui uma orientação para uma pessoa que me parou esta semana e perguntou assim: irmão Wellington, eu quero que o senhor me responda uma coisa. Teve uma pessoa que me disse que o céu é só para 144 mil pessoas. Como é que o senhor me explica isso? E ele mostrou na Bíblia. Aí eu disse a ele: mostrar na Bíblia textos é muito fácil de mostrar. Difícil é explicar como ele está. Eu disse a ele: olha, querido, esses 144 mil que a Bíblia fala, que está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 8, não está se resumindo ao número limitado dos que vão para o céu. Porque esse texto, primeiramente, se refere ao povo de Israel e não ao povo que vai subir ao céu, no geral. E esse texto aqui está se referindo a esse povo no período da grande tribulação, que é um tempo que vai acontecer para o povo de Israel. E nesse período o povo de Israel serão salvos. E o número de 144 mil não é um número exato, não é um número literal. Está falando daqueles que vão ser salvos no período da grande tribulação do povo de Israel. Isso é um estudo escatológico. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Esse povo, Deus só vai tratar com ele depois que a igreja for arrebatada. Os 7 anos de tribulação, que são 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, esse tempo vai ser para Deus tratar com Israel. E aqui, em Apocalipse capítulo 7 e 8, esses 144 mil que a Bíblia fala, não está limitando o número de pessoas que vai residir no céu. Por quê? Esse 144 mil, se você ler o texto e entender o contexto, está falando dos israelitas, do povo de Israel. Tanto é que o texto diz que é 12 mil de cada tribo de Israel, que dá 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, e são 12 tribos de Israel. E esse povo serão selados, porque no tempo da grande tribulação, eles vão ser selados para ser preservado da ira de Deus que vai ser derramada nesse grande período. São israelitas, esse texto está falando, do povo israelita.
no período da grande tribulação que vai ser salvo esse povo. Tanto é que o céu não está limitado a 144 mil pessoas. Porque se você ler lá em Apocalipse capítulo 7, capítulo 8, no versículo 7, olha o que diz aqui a palavra de Deus. A Bíblia fala de uma grande multidão de tribo, de línguas e de povos que herdarão o céu. Aleluia. Como é bom conhecer a palavra, né? E eu gostei muito da pergunta que esse rapaz me fez, porque é bom para eu levar esclarecimento aqui. Porque esse trabalho que eu faço aqui é de esclarecimento da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 7, versículo 4 diz assim: e houve um número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos de Israel. Está falando do povo judeu aqui, que vai ser salvo no período da grande tribulação. Aí no versículo 5 ele diz: da tribo de Judá 12 mil, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Naftali, são 12 tribos de Israel. Mas só que no versículo 9, se você continuar lendo, porque a Bíblia, ela não se estuda através de um texto isolado, ela tem que entender o contexto. Você tem que ler o contexto da Bíblia para entender o que é que ela está nos ensinando ali. Se você ler o capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas em suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aleluias! Então, esclarecendo aqui, eu não vou me deter aqui, porque eu tenho estudo no meu canal no YouTube. Se você quiser compreender mais, dá uma buscada lá no meu canal no YouTube. Então, aqui não está falando do grupo de pessoas limitado de 144 mil. Aqui está se referindo, é um estudo escatológico de coisas que ainda vão acontecer, que está se referindo no período da grande tribulação. Porque eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas não entendem porque não tem a mente liberta para conhecer as Escrituras. Aí fica preso no literal. Tem que ter a transformação e o entendimento do Espírito Santo para contemplar as coisas de Deus. E a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. E isso nos está revelado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai revelar em quem crê nele e em quem é habitado por ele. E para ser habitado pelo Espírito Santo, é preciso crer em Jesus. Porque ninguém pode receber o Espírito Santo de Deus, que é o reino de Deus estabelecido na pessoa, guiando ela, conduzindo ela, se não crer em Jesus. Amém? Fica essa instrução aí. Então não se preocupa não, meu irmão. O céu é para todo aquele que crê em Jesus. O céu não é limitado a um grupo de pessoas, porque o céu, a morada eterna, é muito mais ampla do que este mundo terreno, porque é a habitação infinita da presença de Deus, aonde todos os que crerem em Jesus vão estar lá. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar e voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver, aonde eu estiver, foi Jesus quem disse isso. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo também. Aonde é que Jesus está, irmãos? Amigos que me ouvem nesta noite, mesmo que você não seja conhecedor das Escrituras, mas você sabe onde é que Jesus está? Jesus está na terra? Jesus está no espaço? Jesus está no planeta Marte? Jesus está nos céus. Quando fala de céu, não estamos se referindo a este infinito aqui, de espaço não, no alto não. Quando fala-se de céu, está se falando da habitação celestial, aonde habita a divindade, aonde habita o Deus eterno. É lá que Jesus está. Ele vem de lá, e aquele que crê nele vai voltar para lá,
vai estar com ele aonde ele está. Jesus, Jesus, ele é a tua esperança. Ei, há lugar no céu para você. Só basta você crer em Jesus, se converter, e você vai ter essa casa celestial, onde o apóstolo Paulo diz, eu vou encerrar com esse texto aqui. Olha o que Paulo diz escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, falando da nossa morada eterna, da nossa cidade, que não é aqui na terra, não é daqui, não. Quem tem esperança em Jesus, não fica preso a uma vida na terra, porque Jesus disse, não juntei tesouro na terra, junta no céu, meu irmão, porque a nossa esperança é de morar no céu, não aqui em paraíso na terra, mas no céu, aonde Jesus fez essa promessa. Não é a promessa de religião, nem de líder religioso não, nem de doutrina de homens, é a promessa de Deus, o próprio Jesus. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Aleluia! Você crê em Jesus? Então fica voltado com a visão no alto. Juntai tesouro no céu e não na terra. Buscai as coisas do alto e não se prende às coisas daqui, porque a tua vida eterna não está aqui neste mundo temporal. A vida eterna com Deus está no céu. No céu, ei, mas só para aqueles que creem em Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Foi o que disse Jesus lá em João capítulo 6, versículo 47. Nesta noite, a tua vida tem que estar aguardada, guardada no Senhor. Descansa no Senhor, amigo. A esperança de Deus para esta vida e a esperança primária para a eternidade com Ele lá no céu. Amém? Você creu? Você recebeu essa palavra agora? Você acredita? Então se converta ao Senhor para você tomar posse dela. Porque não adianta dizer que crê e ficar do lado de fora. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é rejeitar todo o estilo de vida que você hoje está vivendo, dentro do conceito religioso, dentro do conceito de tudo que você acha que é certo, dentro do conceito de bem, de felicidade, de curtição desse mundo. Negue tudo isso para viver a vida com Cristo, recebendo dele uma nova vida, de uma esperança verdadeira no teu coração, tendo a segurança e o selo, a garantia de Deus, que você é propriedade dele, e é o Espírito Santo que sela todo aqueles que está guardado para o arrebatamento. Portanto, se você abriu mão desse selo, um dia você estava guardado nessa promessa, um dia você estava selado, e você abriu mão desse selo, e voltou novamente para o mundo, porque está guardado em Deus é estar em Cristo, andando no caminho estreito. Quem volta para o mundo, volta para a perdição. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que recuam, porque os que recuam, recuam para a perdição. Mas você pode voltar novamente, amigo, reconciliar-se com Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está de braços abertos para te receber. Tome a atitude nesta noite, meu amigo, que o filho pródigo tomou, de voltar à comunhão com o Pai, para a casa do Pai. Venha para a presença de Deus novamente. Venha para Jesus. Volte-se para Ele enquanto é tempo. Caia em si enquanto é tempo. Você precisa cair em si. Você precisa cair em si. Atitudes que foi importante do filho pródigo. Ele caiu em si. Ele reconheceu o seu pecado. Ele tomou uma atitude. Ele não quis mais continuar onde estava. Ele disse, levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai novamente. Ei, você está caído. Levante-se, tome uma atitude, reconheça o seu pecado. Volte-se para Deus, porque Ele está de braços abertos te esperando, para te limpar novamente da imundícia do pecado, purificar a tua alma e te dar o perdão, e te trazer de volta a Ele enquanto é tempo. Faça isso rápido, irmão, amigo, que está afastado do caminho do Senhor. Eu não estou falando daquele que está fora da igreja, porque não é a igreja o local de salvação. Eu estou falando daquele que está fora do Senhor Jesus.
Porque tem muita gente dentro da igreja, mas está muito longe de Jesus, está fora de Jesus. Porém, o lugar de salvação não é a igreja, é Jesus. Porém, meu amigo, volta-te para Cristo. Tem muita gente que até volta para a igreja de novo, mas continua perdido, afastado de Deus, porque não teve arrependimento, não teve reconhecimento do seu pecado. Voltou para a igreja só para melhorar de vida e para parar as dificuldades que estava vivendo. Mas não teve uma consciência de arrependimento para com Deus. O que Deus quer de cada um de nós é arrependimento verdadeiro. Porque Deus conhece o nosso interior. Arrependei-vos e convertei-vos. Porque diz a palavra de Deus, Provérbios 28:13. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançarão misericórdia. Mas aquele que não confessa e continua, não alcançará. Porém, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Nesta noite, você que está ouvindo, Deus está falando contigo. Recebe a visão, é forte, recebe a revelação, porque aqui é a palavra ainda até você. Não é esse movimento não. Você precisa ouvir Deus falar contigo sim, mas através da palavra, dessa forma poderosa que é a palavra, indo ao teu coração, te despertando, dizendo a você o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, porque esses falsos profetas que estão por aí só falam para os outros o que ele quer ouvir. Ah, Deus é contigo, Deus é providência, tu é filho da promessa. Ah, não te preocupa não que Deus está te guardando. Meu irmão, sai dessas profecias mentirosas, porque aquele que está afastado de Cristo está em maldição, está em perigo, está descoberto da graça de Deus. A qualquer hora o diabo tira a sua vida e a sua alma é levada para o inferno. Porém, vem para Jesus enquanto é tempo, porque a porta está aberta, mas ela vai se fechar a qualquer hora e a qualquer momento. Não sei o dia, nem sei a hora, mas eu sei que ela vai se fechar. Venha para Jesus, dê ouvido à palavra de Deus, se converta a Cristo e deixa Ele conduzir e guiar a tua vida. Porém, não demore, porque a porta ela vai fechar a qualquer momento. E aqueles que ficarem lá de fora, grande será a tristeza, o corre-corre, o desespero. Porque quem entrou, entrou. E quem ficou, só tristeza e lamento. A porta vai se fechar. Escute esse hino e medite em tudo que você ouviu nesse momento. A voz da palavra de Deus. 8h42, na comunidade do Bode, Pina, Recife, Pernambuco, Brasil.